Cala-te, Mariana. Então, malta, sejam bem-vindos ao episódio 15 do podcast Cala-te, Mariana. Episódio 15. Já viram? Podiam ser muito mais se eu não tivesse parado durante algum tempo. Mas sabem que eu já estruturei na minha cabeça, eu sonhei com isto, tem noção? Que eu já sei quando é que vou parar e depois faço uma segunda temporada com as coisas melhoradas e não sei o quê, com coisas novas, mas já sei, quando é que quero parar. Depois faço uma pausa ali de uns 2 meses e tal, e depois volto com o podcast. Já estou a pensar nisso, isto é daqui a um bom tempo. Não se preocupem que ainda me vão ouvir durante algum tempo, não é? Ainda vou ver aqui o vosso podcast favorito. Não, estou a gozar, quem me dera. Mas sim, olhem, está a ser uma desgraça as visualizações do podcast, mas pronto. E depois ainda por cima eu consigo ter acesso a quanto tempo é que as pessoas ouvem. Ou seja, eu percebo se as pessoas estão a ouvir o podcast todo ou não, e a maior parte nem sequer está a ouvir, ouve os primeiros 5 minutos ou nem isso e depois vai-se embora. Eu sei que, não é o melhor podcast de sempre, mas eu até acho que tenho boas coisas a dizer, e o pior é quando eu tenho podcasts em que só no final é que eu chego à conclusão de alguma coisa, ou que o podcast é, o assunto fica mesmo bom, para o final. Por exemplo, aquele podcast que eu fiz acerca da pena de morte e não sei o quê, eu acho que o conteúdo do meio para o fim está muito mais interessante do que o conteúdo do início, e se calhar as pessoas começam a ouvir o podcast, desinteressam-se, vão embora e nem sequer esperam para o final, ou às vezes eu posso dizer uma coisa que pode ser mal interpretada e que só se as pessoas ouvirem o podcast todo é que vão perceber aquilo que eu estou a querer dizer, ou uma mensagem que eu digo no final que é muito importante e as pessoas acabam por não ouvir. Mas pronto, não faz mal, malta, eu não levo isso a mal, só estou um bocadinho triste por causa disso, mas ao mesmo tempo, lá está, tenho recebido muito bom feedback, tal como eu disse no episódio anterior, as coisas estão a correr bem nesse aspecto, portanto, fico feliz e ao mesmo tempo não. Eu acho que tem bem a ver com também o tamanho que eu estou a fazer os episódios, porque eu antes fazia episódios de 20 minutinhos e estão a perceber? E agora eu já não consigo fazer um episódio com menos de meia hora, eu não sei o que é que está a passar, mas antes eu não conseguia chegar, lá está, à meia hora. E agora eu começo a falar e eu dou por mim, já estou nem meia hora de podcast e parece que ainda não disse nada e parece que ainda quer continuar a conversa. E eu até acho que antes eu falava bem mal, repetia imensas minhas ideias, dizia imensos tipos, como disse agora não devia. E agora estou a melhorar imenso isso, já não estou a repetir sempre a mesma ideia, estou a acrescentar coisas mais interessantes. Estou a tentar também não fazer tantas pausas, porque já fiz episódios aqui muito editados e eu arrependo-me disso, porque se percebe perfeitamente que foram editados e que houve pausas e não sei o quê. E pronto, e obviamente que não gosto disso, não é? Mas enfim, acho que estou muito melhor e depois parece que não consigo fazer episódios curtos porque tenho demasiadas coisas a dizer. Eu também sou assim, eu gosto de falar muito. Mas pronto. É que eu acho que as pessoas, imagina, vão carregar no podcast, principalmente quem me ouve através do YouTube. Vão a ver o vídeo que eu lancei, o podcast, neste caso, essa imagem, e veem lá, 40 minutos, 30 minutos. Só virem aquele número, parece que lhes dá preguiça de abrir, eu aposto. Isso também me acontece a mim, por isso é que eu estou a dizer, olharem para um vídeo e verem que tem não sei quanto, meia hora para aí, ficam logo, nem sequer vou abrir isto, então se calhar pode ser por isso que está a ter menos audiência. Entretanto, eu estou aqui a fazer um tempo, porque basicamente eu ia fazer um trabalho de grupo agora, que trabalho de grupos online, vocês sabem, não é? São a coisa mais maravilhosa de sempre em termos de organização, não é? E uma das raparigas simplesmente não está a responder e eu estou aqui a gravar o podcast, não faço a mínima ideia se não me vão ligar para de repente fazermos o trabalho, mas eu já fiz um bocadinho da minha pesquisa, portanto, e a minha parte, por isso estou safa com isso. Mas sim, malta, o que é que eu quero falar no episódio de hoje? Quero falar, eu já tinha dito no episódio anterior que lá está, não deu tempo para falar daquilo. Eu falei tanta coisa dos temas iniciais que não deu tempo para falar daquilo. Mas vou falar sobre journaling, que eu voltei a fazer. Na verdade eu nunca fiz bem de journaling, mas já tive assim uns caderninhos onde eu apontava os meus sentimentos e não sei o quê. Não é bem aqueles diáriozinhos como nós tínhamos, é uma coisa um bocadinho mais crescidinha, digamos assim. No entanto, ter um diário é sempre bom
E há psicólogos que o recomendam fazermos a vida toda. Obviamente que as coisas depois, à medida que vão evoluindo, os teus problemas vão ficando mais sérios e aquilo que tu escreves lá já não vai ser as cartinhas de amor que tinhas, tipo, sei lá, com 5 anos. Não, eu nunca tive um diário com 5 anos, o que é que eu estou para aqui a dizer? Tive. Agora que eu acho que tive. Não, com 5 anos eu nem sabia escrever, o que é que eu estou para aqui a dizer? Meu Deus! Eu tive um diário no mínimo no 3º ano, para aí. Agora tive um diário com 5 anos que nem sabia escrever, escrevia o meu nome e nem escrevia bem, de certeza. Sério, que estúpida agora. Mas sim, e também tenho andado a tentar começar no manifestar. Imagina, vocês não precisam de acreditar nesta cena do manifestar e na lei da atração e não sei o quê para isto, mas basicamente aquilo que eu tenho andado a fazer é fazer um exercício de escrever. Isto foi uma dica que eu vi no canal do YouTube, entretanto, está alguém, eu não sei se isto é fazer obras, porque isto é um som, um barulho ensurdecedor, que eu mal tenho conseguido ter aulas com este barulho que está aqui ao lado, portanto, provavelmente vai haver ruídos de fundo, vocês já sabem como é que é este profissionalismo. Aliás, por falar em profissionalismo, antes de continuar o que eu ia a dizer, eu não sabia, mas o meu podcast está em várias plataformas diferentes, para além das que eu achava que estava, que era o Spotify e o Apple Podcasts. Portanto, eu vou-vos dizer agora, caso vocês tenham curiosidade, não sabem porquê, mas eu descobri no episódio 15 as plataformas é que o meu podcast está aí que vocês me podem ouvir. Portanto, vamos cá ver. Distribuição do podcast. Ora, ele está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Overcast, no Pocket Casts e no Radio Public. Se alguém utiliza algum destes que eu acabei de dizer, provavelmente só o Spotify e Apple Podcasts. Os outros, não me parece, no entanto, estão lá. Portanto, ninguém pode reclamar a dizer que eu não publiquei em todos os que havia para publicar. Eu na verdade uso esta plataforma que é o Anchor, que já agora é uma plataforma que literalmente qualquer pessoa consegue criar um podcast, porque isto é, tu instalas a aplicação, quer seja no teu telemóvel, no teu iPad, e intuitivamente acabas por perceber como é que se cria tudo. Porque imaginem, criar o podcast tem bué da burocracia, não sei o que, se tu fores por ti própria, se não utilizares uma plataforma destas. Eu, por exemplo, tentei fazer isso, tentei pôr o podcast diretamente na plataforma que o Spotify tem para criar podcasts, e tu tens que ficar ali, tu submetes e depois tens que ficar ali um bom tempo à espera que eles aceitem o teu podcast. Então eu submeti isso e fiquei, bué de tempo à espera, dias e dias e dias. Eu assim, não vou fazer isto. Eu vou utilizar uma dessas plataformas, mesmo que o plano premium seja pago, mesmo que eu só possa fazer umas X horas por mês ou X horas por semana. Pois é, estou-me a esquecer disso. Eu tenho estado a fazer podcasts daqui a bocado quase de 1 hora e tenho estado a esquecer que eu tenho um limite para cumprir. Mas pronto, ignorando isso... e pronto, e estou a usar o Anchor, que aquilo é bem intuitivo, malta. Se vocês querem criar um podcast amador, porque toda a gente tem coisas para dizer, toda a gente tem coisas para falar, agora com aquela nova aplicação do Clubhouse, não é? Toda a gente está para ali a fazer podcasts sozinho. Acham que aquilo vai acabar com os podcasts? Eu espero que não, mas eu já ouvi dizer que há pessoas que preferem aquilo, porque é uma conversa e uma resposta imediata, quase como se fosse o Twitter, enquanto o podcast pode ser um bocadinho mais programado, aquilo que tu vais dizer, não é tão informal. Ora, eu não sei, mas a aplicação também está super restrita até agora, só para pessoas que têm iPhone e só para convites e não sei o quê, por isso pode ser que também não... seja só este hype inicial e as pessoas depois acabem por abandonar os podcasts, porque eu não queria nada que isso acontecesse. Mas sim, é que também não dá... No Clubhouse é como se tivesses convidados lá, porque vários moderadores podem falar. Atenção, eu estou a falar disto, mas eu estou a falar do que eu ouvi outras pessoas a dizerem, porque eu não tenho a aplicação, mas pronto. Enquanto agora, nessa altura, como é que eu vou trazer convidados para o podcast? Eu vou fazer por chamada? E vou trazer quem? Eu tenho assim, conheço bué de pessoas interessantes, não estou a gozar. Obviamente que podia trazer pessoas aqui, mas é um bocado complicado. A burocracia, ter de ser por chamada e não sei o quê, a qualidade nunca fica tão boa e, sei lá, é diferente. E, olhem, vocês estão a ver, tipo, é que eu consigo fazer uma conversa de 40 minutos sozinha no meu quarto, olhar para as paredes. É que eu sou maluca, estou-me a perceber isso, eu sou completamente maluca, porque eu consigo ficar 40 minutos a falar sozinha. Isto não é normal. Agora que eu estou a perceber, eu não sou nada normal. Quem faz podcasts não é normal. Meu Deus. E que tem jeito para os fazer, que não é o meu caso.
Mas pronto, vamos pausar isto aqui, que eu tinha ido ali ver então quais é que tinham sido as plataformas em que o meu podcast estava, eu nem sequer sabia. Eu só há pouco tempo é que descobri que dava para ver quantas pessoas é que ouviam cada episódio. Pá, eu não acho isto normal, este profissionalismo não é normal. Entretanto, esqueci-me completamente do que eu estava a dizer. Mas basicamente estava a falar então do manifestar. Tu não precisas de acreditar nisso para o fazeres, porque de qualquer forma, mesmo que tu não aches que fazendo isso vai mudar alguma coisa na tua vida, isso é uma coisa que muda o teu mindset. Porque, para quem não sabe, o manifestar é tu escreveres como se já estivesses a viver aquilo que tu queres viver. Então, imaginando, tu no futuro queres ser médica... Meu Deus, desculpem. Eu falei tanto sem respirar um bocadinho que eu engasguei-me na própria saliva que eu criei nos últimos 10 minutos em que estive para aqui a falar. Mas pronto, basicamente tu escreves, imagina, tu queres ser médica, então tu vais escrever imaginando-te no futuro. Podes escrever, por exemplo, como se fosse o teu diário do futuro. Hoje cheguei a casa com a minha filha, se quiseres ter filhos, de um longo dia de trabalho no hospital e não sei o quê, percebes? Ou seja, escreveres como se já tivesse aquilo que queres ter. E acho isso super interessante. Lá está, mesmo que vocês não acreditem que essas manifestações vos vão levar aqui o universo, vos dê aquilo que vocês tanto querem, é uma série mesmo fixe para tu não te esqueceres dos objetivos que tu tens, para tu não te esqueceres do porquê de estudares, de trabalhares, para tu saberes onde é que queres estar. Eu acho isso super interessante. Mesmo que vocês não acreditem na manifestação e no poder das palavras e na lei da atração, no meu primeiro episódio do podcast eu falei sobre isso, portanto vão ouvir, porque eu até acho que o meu primeiro episódio até está fixe, apesar de lá estar a ter muitos cortes. Eu nesse episódio, eu estou a desviar o de assunto, mas pronto, eu nesse episódio eu falei sobre o movimento da Free Britney, porque aquela polémica toda da Britney Spears, e agora saiu um documentário que eu quero bué ir ver, estou ansiosa para ir ver. Se eu entretanto vir, o próximo episódio que vai ser definitivamente a falar sobre isso, porque basicamente aquele é um documentário que fala a forma como os paparazzi afetam a vida dos famosos, e basicamente a carreira dela ficou afetada por causa dos paparazzi, e há muitas pessoas, isso depois já pode ser uma teoria da conspiração ou não, mas muitas pessoas que acreditam que o pai dela tem a tutela dela para se aproveitar dela e que ela dá bué de dicas no Instagram. Bem, vão lá ver o meu primeiro episódio, porque lá eu falo bué sobre isso, literalmente metade do episódio eu ia falar sobre isso, qual é que é a minha opinião sobre o assunto. Enfim, voltando aqui, que eu estou bué a dispersar. Então, sim, tem a ver com isso. Mas basicamente o que é que eu escrevo nesse caderno de journaling? Eu vou-vos dar ideias de páginas que vocês podem fazer. Lá está, eu não sei se no futuro não faria um vídeo para o meu canal em relação ao assunto, mas como eu sinto que aqui eu posso falar mais assim abertamente e tal, e muito sinceramente o podcast... Há bué de cenas que eu conto aqui que nem muitas das pessoas que me conhecem, entre aspas, porque se conhecessem sabiam, sabem sobre mim. Há bué cenas que eu digo aqui, bué opiniões que eu dou, bué coisas que eu conto, histórias e não sei o quê, que muita gente não sabe. É que eu sinto mesmo que o podcast é grande terapia para mim, grande alívio, eu conto aqui bué cenas, e por isso essa cena do journaling era uma coisa que se calhar eu gostava de deixar mais para aqui para vocês. Mas eu vou buscar o meu caderninho. Eu literalmente peguei num caderno de velho que eu tinha cá em casa, e vocês podem fazer também assim desta forma, não vale a pena estarmos a comprar cenas ainda por cima agora nesta altura. Eu tenho aqui o caderno. Então, e basicamente, isto era um caderno que eu costumava fazer aqui as minhas retrospectivas dos anos. Portanto, eu já desde há algum tempo que faço retrospectivas, desde 2017, o que é. E basicamente eu aproveitei este caderno para ir fazendo sempre as retrospectivas. Portanto, no final do ano escrevia como é que tinha corrido, mas fazia mesmo grandes testamentos a analisar tudo. E pronto, e acabei por aproveitar isto para escrever sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Sempre que eu tenho assim um problema, sempre que me vejo numa situação menos boa, eu escrevo o que é que eu estou a sentir, o que é que eu quero fazer para a próxima, o que é que quero melhorar, o que é que não quero melhorar. Vou-vos dar aqui então ideias de páginas que eu criei. Eu fiz aqui 2 páginas iniciais, que é coisas para esquecer, portanto, coisas que eu faço neste momento e que eu quero deixar de fazer, ou coisas que eu não posso estar sempre a pensar. Por exemplo, vou-vos dizer uma coisa que eu coloquei aqui, mas lá está. Isto são coisas que são muito pessoais para mim, mas pronto, isto aqui não é pessoal, porque eu acho que é um bocadinho toda a gente passa por isto, que é inseguranças com a cor. Pronto, são coisas para deixar, para esquecer, não sei o quê, nananã. E depois na outra, para contrabalançar
com isto, das coisas para esquecer, ou seja, coisas negativas que eu quero deixar de fazer ou que quero largar em mim. Eu fiz uma página com coisas positivas, ou seja, qualidades minhas que eu gosto. E fiz aqui uma listinha das várias qualidades. Isto é um exercício que muita gente recomenda a fazer e lá está. Isto é como eu disse no episódio anterior, quando introduzi este tema. Isto é um bocadinho é espiritualidade, mas é tu, na verdade, te conectares contigo própria e não tem nada a ver com acreditar em entidades superiores e não sei o quê. É mesmo acreditares em ti própria, te relacionares contigo própria, te conheceres a ti própria e saberes em que é que és boa, em que é que és má, realçares as tuas qualidades. Portanto, acho que é mesmo interessante fazer esta análise. Depois, eu fiz aqui uma página com o que é que eu quero atingir, mas isto com setas, ou seja, tópicos muito pequeninos do que é que eu quero atingir, coisas, objetivos, digamos assim. Neste caso, daqui a pouco tempo, por exemplo, imaginem objetivos para este ano, não é tipo, no futuro quer ser isto, quer ser aquilo, é, por exemplo, beber mais água, não sei o quê, essas cenas assim. E pronto, e depois no final do ano vou ver aqui e vou ver se cumpro. Depois, o que eu fiz a seguir foi uma página que tem um 16 no meio, e basicamente vai ser uma página, porque este ano eu vou fazer os 17, portanto eu fiz uma página com os 16, ou seja, dos 16 para os 17, tudo o que aconteceu, tudo o que mudou na minha vida depois de eu ter feito 16 anos, digamos assim, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu conquistei, como é que eu me senti. Acho que também está bastante interessante esta página. E depois, as páginas seguintes são páginas específicas, portanto, cada página engloba um tema. Um tema que me faz pensar, me faz refletir e a minha opinião sobre esse tema. Portanto, imaginem que acontece alguma coisa específica na minha vida, imaginem perda ou alguma coisa do género e eu escrevo aqui tudo o que eu sinto sobre isso. Portanto, também acho que está super interessante. E depois, agora sim, eu fiz então uma página em que eu pus futuro com um título bonito. E depois escrevi então como se fosse o meu eu do futuro. Escrevi uma página só com o meu eu do futuro, estou a perceber? Isto não tem que ser uma coisa organizada, porque lá está, isto não está muito organizado. Isto tem que ser mesmo um caderno em que tu possas escrever, fazer as coisas à tua maneira e que te sintas bem a escrever lá, que é uma coisa quase como se fosse uma terapia. Tu vais escrever lá tudo aquilo que sentes, tudo aquilo que pensas, tudo aquilo que queres conquistar e no final tu vais te sentir bem, vais perceber, vais relativizar os teus problemas e tudo mais. É uma cena super interessante. Eu adoro journaling, adoro tudo o que tem a ver com estas coisas, inclusive eu acho que nunca tinha contado aqui no podcast, mas isto agora tem a ver e não tem muito a ver, mas eu já participei num retiro espiritual e foi uma das melhores experiências da minha vida, literalmente. Eu adorei aquele retiro espiritual. Eu ainda era muito nova e sinto que se a experiência fosse agora, obviamente com o Covid, não sei o que, não dá, mas se a experiência fosse agora, eu sem dúvida que iria adorar ainda mais e iria ter mais coisas ainda para me fazer pensar, porque basicamente aquilo, eu fui para esse retiro espiritual por ter estado estava a ter aulas de yoga e não sei o quê, então surgiu essa oportunidade, éramos muito poucas, era só raparigas, foi só um fim de semana, aquilo foi o quê? Há 3 anos? Já há 3 anos, já. E mesmo giro. E basicamente nós fazíamos imensas coisas, lá está, que nos faziam conectar connosco, cenas mesmo interessantes e profundas. Eu chorei imenso e nunca aprendi tanto como naqueles dias, foi uma experiência muito fixe. Lá está, não é nada daqueles retiros, tipo, se calhar as pessoas associam um bocadinho hoje em dia, tipo, cenas de hippies e não sei o quê, estar ali a fumar e tal. Não, por favor, nada dessas cenas. Foi mesmo uma coisa espiritual. Falámos também imenso sobre ser mulher, sobre o período, sobre perda. Tínhamos que levar um objeto que fosse importante para nós e falarmos sobre ele, todas em roda, todas a partilhar. As coisas ali ditas não iriam ser repetidas, estávamos mesmo a confiar nas pessoas que ali estavam. A sério, pronto. E realmente foi uma experiência única e incrível. E foi tão pouco tempo, mas foi tão profundo. Eu nem sei explicar, nem sei bem pôr isto em palavras, só sei que adorei simplesmente.
E já estou muitas vezes a repetir que adorei, e porque não estou a arranjar mais coisas para descrever aquele fim de semana e já está a ficar um bocadinho secante, não é? Já passávamos para o próximo tema. Bem, malta, entretanto elas ligaram-me e tivemos a fazer o trabalho, portanto tive que cortar aqui. A verdade é que eu há bocado já tinha chegado até ao tema que eu queria, até à minha grande questão filosófica, não é? Para quem tem acompanhado os podcasts sabe que eu lanço assim sempre uma questão filosófica. E eu já tinha 21 minutos de podcast. E, na verdade, estive a fazer o trabalho e nós não fizemos, rigorosamente nada. Eu estive ali quase a fazer de plantinha. Mas, pronto. Continuando. E não vou gravar tudo outra vez, porque não vale a pena. Eu já tinha bem conteúdo. E mesmo que as coisas estejam todas trocadas, eu volto atrás e volto à frente nos assuntos. Não interessa, porque literalmente é isto, é assim que está a minha cabeça. E é assim que é a realidade. E nós nunca estamos com a cabeça livre, estamos sempre com moeda de pensamentos na cabeça, é impossível nós estarmos sem pensar em uma coisa. Portanto, não vou estar a ser sincera e vou dizer que é assim, que isto é a minha realidade e que eu sou assim, não vale a pena estar aqui a fazer um podcast todo certinho e vir para aqui quase ler um discurso todo certinho, se não é verdade, se eu não sou assim, se eu gosto de falar das coisas dessa forma. Portanto, quem já ouve o podcast também já está habituado a isso, essa é que é a verdade. E então, qual é que é a minha questão filosófica de hoje? Porque isto eu quis repetir, porque eu achei que há bocado não estava a fazer as coisas certas, porque lá está, eu estava a ver elas a mandar mensagens e a dizerem, bora fazer a chamada agora, eu estava a ler as mensagens enquanto estava a falar, então o meu discurso estava bem estranho enquanto estava a falar sobre isso. Mas basicamente a minha questão filosófica que eu vou responder não, porque eu nunca respondo, vou refletir aqui um bocadinho com vocês, é a responder à pergunta, e se fôssemos todos autoconfiantes? E eu vou abordar esta autoconfiança mesmo numa questão de acreditarmos em nós próprios, portanto uma coisa muito mais interior do que física, porque a verdade é que eu fiz um vídeo no meu canal, que foi o vídeo que me levou a começar o meu podcast, na verdade. O vídeo não, o tipo de vídeos, porque eu fazia chill talks, e isso era uma chill talk, que fala sobre a autoestima e a forma como vemos o nosso corpo e não sei o quê. Eu há bocado referi que uma das coisas que eu queria melhorar, obviamente, a forma, as minhas inseguranças e tudo mais. Toda a gente tem inseguranças, toda a gente tem complexos, pelo menos alguma vez na vida teve. E eu nesse vídeo, basicamente, eu digo muito sinceramente, e esta é a minha opinião, pode ser refutável, como é óbvio, mas eu digo-vos mesmo que eu acredito nisto. Eu não acredito que o facto de nós termos uma imagem distorcida do nosso corpo ou de nós termos uma autoestima baixa não tem a ver com o facto de nós vivemos em comunidade, de nós não sermos as únicas pessoas do mundo. Porque eu não acredito que alguém que vivesse sozinho no mundo não olhasse para si e achasse que era perfeito. Porque não tinha algo para se comparar, não tinha um padrão de beleza, não tinha uma referência. Então a pessoa olhava para si e dizia, isto é incrível, porque é a única coisa que há. Como é que tu podes dizer que não é incrível, que falta alguma coisa, que tens alguma coisa a mais, se tu não tens mais nada com que te comparar? Eu acho mesmo que, isso obviamente que é ir a uma coisa muito extrema, mas eu acho mesmo que é este o problema da falta de autoestima, é a comparação com as outras pessoas, é a criação de um padrão de beleza e de uma pressão para um corpo estético. E isto não surgiu só com as redes sociais, obviamente que se intensificou com as redes sociais, porque é uma forma de expormos o nosso corpo ao mais alto nível. Mas mesmo antes das redes sociais já havia um ideal de beleza através das revistas, já havia comparações, já havia tudo isso, porque nós somos seres humanos e os seres humanos comparam-se uns aos outros, querem ser melhores às vezes, toda a gente sabe que é assim. Portanto, isto é um sentimento que sempre houve, não é só por causa das redes sociais, não é só por causa dos modelos, não é só por causa disto, isto sempre houve e sempre vai haver. Nós temos é que saber arranjar uma maneira de lidar com isto, porque vão sempre haver pessoas melhores que nós, vão sempre haver pessoas piores que nós, e atenção, eu estou aqui com este discurso todo bonito, mas eu não faço nada disto, eu comparo-me, tenho a minha autoestima baixa, portanto, as coisas na teoria são sempre todas muito bonitas e há muitas dicas e toda a gente sabe que nós não nos devemos de comparar, mas a verdade é que depois ninguém faz isso, toda a gente se acaba por comparar, mesmo que digam nas redes sociais, não se comparem, cada corpo é um corpo, o corpo da outra não te diz respeito, Instagram versus reality, os ângulos e as poses são o que define tudo, e eu também tenho estrias, eu também tenho celulite. A verdade é que todas essas pessoas que dizem isso, depois também se comparam bem e não gostam daquilo que veem ao espelho, nunca vai haver ninguém que esteja bem consigo próprio. E eu também disse que
pá, custa-me bué aceitar as cirurgias plásticas. E obviamente que eu tenho vindo a mudar isso, porque é assim, cada um faz aquilo que quer com o seu corpo. Eu não tenho nada que dizer o que é que tu fazes, o que é que tu não fazes. Se a pessoa não está bem consigo própria e se vai fazer uma cirurgia plástica para mudar alguma coisa que não quer, sente que só assim é que vai melhorar a sua autoestima, pá, olha, faz, mas custa-me porque sei que as pessoas estão a pôr em risco a sua própria vida, porque há boas cirurgias plásticas que te põem em risco a vida. Aquela nova cirurgia plástica, como é que se chama? Bah, faz aquele corpo todo escorpido, toda a ampulheta, pá, as brasileiras é que estão fartas de fazer isso. Não é a lipoaspiração, é outra cena qualquer. E agora esqueci-me do nome. E era uma das coisas que eu queria mais falar no episódio e esqueci-me do nome. Pá, tenho que ir buscar o roteiro, porque eu fiz um roteiro, mas estou a dizer as coisas de cabeça, não estou com ele aqui à frente. Mas pronto, basicamente é uma cirurgia plástica que se está a fazer muito lá no Brasil. E houve uma mulher que já morreu a fazer essa cirurgia. Porque aquilo basicamente é eles encolherem a barriga toda, estão a perceber? E a verdade é que isso é bem prejudicial para a saúde, porque tu tens curvas, tens mais banha de um sítio, tens a barriga de uma determinada forma, mais inchada ou menos inchada, porque tu tens órgãos no teu corpo que precisam de ser protegidos. E se tu vais sugar, literalmente isso é sugar cenas da tua barriga, tu vais estar a pôr a risco os teus órgãos vitais que tu precisas para viver. E eu, mesmo cirurgias que correram muito mal, pessoas que passaram muito mal por causa disso. Eu já nem estou a falar das mamas e do rabo, porque é uma coisa que já é feita há tanto tempo e que já há uma segurança tão grande, porque é das cirurgias mais feitas, que eu acho que essa cirurgia de pôr silicone e não sei o que e tal, já é uma cirurgia muito mais desenvolvida e que se calhar já não te vai pôr em risco a vida. Mas mesmo assim, é uma questão de estares a pôr em risco a tua vida, estás a gastar resmas de dinheiro e só por causa da pressão estética social. Só por causa disso. Não é por causa de mais nada. E as pessoas dizem, mas eu sinto-me bué de mal e vou mudar isto. Não é para agradar os outros, é para agradar a ti. Eu sei que é para te agradar a ti, mas tu só tens essa imagem distorcida a ti porque a sociedade diz que o certo é as pessoas terem o corpo de uma determinada maneira. Percebes? Isto revolta-me bué. Mas pronto, lá está, eu tenho que aceitar, porque assim, o corpo é uma coisa com que tu vais ter aquele corpo para sempre. O corpo teu vais ter para sempre. E tu ou aceitas ou não aceitas. E mesmo quem aceite vai continuar a ter inseguranças. Mas lá está. Quem não aceite, mais vale fazer uma cirurgia plástica e ficar-se a sentir melhor consigo própria do que não. Eu também não quero estar a incentivar aqui ninguém a fazer nada ou ninguém a não fazer nada. Porque lá está, eu não sou ninguém para dizer o que é que tu fazes ou deixas de fazer com o teu corpo. Se tu não estás bem contigo, olha, muda. Lá está, eu não posso dizer isto e depois ser hipócrita. Foi um exemplo que eu também dei nesse meu vídeo, depois ser hipócrita e dizer que eu não faço mudanças estéticas, entre aspas, muito mais simples. Por exemplo, arranjar as sobrancelhas. É uma coisa que eu faço e que se não tiver com as sobrancelhas arranjadas, eu sinto-me bué da mal. E quando eu estou com as sobrancelhas arranjadas, a minha autoestima aumenta 1000%. Portanto, isto é um bocadinho o sentimento das cirurgias plásticas. Portanto, eu não vou estar a ser hipócrita e estar a dizer não sei o quê, não muda o vosso corpo, quando a verdade é que as pessoas fazem pequenas alterações como cortar o cabelo e não sei o quê para se sentirem melhor com elas próprias, para gostarem mais da sua imagem. E se calhar, se na sociedade não fossem aceitos sobrancelhas por arranjar, se calhar eu também não tinha o problema de ter as sobrancelhas por arranjar, não é? Como é óbvio, não vou estar aqui a ser hipócrita, porque isto tem a ver com depilação também, a depilação não ser aceita, pressão entre mulheres com pelos, não sei o quê. Não é o tema deste episódio, lá está, nem é o tema da autoestima, mas da autoestima física, porque a autoestima mental também existe, só que é mais chamada de autoconfiança. Enfim, para teres uma coisa tu precisas da outra, não sei o quê. É que eu não quero falar disto, eu quero falar sobre a autoconfiança em termos psicológicos neste episódio. A depilação e a autoestima, não sei o quê, isto fica para outro episódio completamente diferente. Já falei bem, entretanto, e a minha tentativa de fazer este episódio ser curtinho, se calhar está aí por água abaixo, se calhar está, mas olha, agora também já não há volta a dar. Mas pronto. Então, respondendo àquela pergunta e se fôssemos todos autoconfiantes, eu muito sinceramente eu acho que os problemas do mundo se resolveriam quase todos. Porque pensem lá bem, se nós fôssemos todos autoconfiantes, nós seríamos todos tipo grandes chefões. Ao mesmo tempo isso traria bué guerras e bué luta, porque sendo todos autoconfiantes, todos dizíamos aquilo que queremos na cara dos outros, todos deixaríamos um bocadinho aquela humildade estúpida de lado e assumiríamos o valor do nosso trabalho e queríamos subir, por exemplo, na nossa carreira. Estou a falar aqui como se já tivesse uma carreira e tal. Pronto, mas estou a dizer, por exemplo, quem tem uma carreira, tipo, sabe bem o seu valor, pede sempre um aumento, pede sempre o cargo superior e não sei o quê. Eu acho que
Imaginem se fosse... Isto ia dar grande problema. Se fôssemos todos autoconfiantes, isto ia dar grande problema. Mas, ao mesmo tempo, bué problemas políticos, sociais, financeiros, tudo se resolveria. Pá, deixaria de haver haters, de haver ódio. Porque quem critica as outras pessoas é quem não está bem consigo próprio, quem não tem autoconfiança, quem não tem não sei o que mais. Portanto, isto deixaria de haver. As pessoas sentiriam-se muito melhor com elas próprias. Problemas financeiros resolveriam-se, as pessoas subiam na carreira, a indústria ia aumentar, ia melhorar a crise, ia melhorar tudo. Uma cena tão simples e tão psicológica poderia melhorar coisas materiais. Estão a perceber? Não sei, eu acho que a criminalidade também baixaria, muito sinceramente eu acho. Isso é lá está, um tema completamente diferente e completamente à parte. Mas eu acho que uma cena tão pequena poderia melhorar bué das cenas. Porque, imaginem... as pessoas empoderarem-se e não sei o quê e passarem umas por cima das outras, lá está, podia também gerar muitos conflitos, porque a verdade é que muitas coisas hoje em dia só funcionam porque muita gente é humilde, não tem muita autoestima, é muito fraca emocionalmente. Eu estou-me a incluir, obviamente, em tudo o que eu acabei de dizer agora. Não sou uma pessoa nada autoconfiante. E uma coisa que se nota bem a autoconfiança das pessoas, e isto pode parecer estúpido, mas é na postura. Tipo, quem tem uma postura direitinha e não sei o quê, mostra muito mais confiança do que uma pessoa como eu que tem as costas todas tortas. Isto pode parecer estúpido, mas é verdade. Se vocês repararem nisso, tipo, só o facto de estás com uma postura direita, não sei o quê, estás toda direita, estás a andar direita, dá-te um ar de bad bitch, que é uma coisa... E não estou a dizer isto no mau sentido, lá está, estou a dizer que seríamos todos confiantes e deixar de haver cá machismos, cá somos superiores aos outros, porque somos todos bons, toda a gente ia ter este pensamento de somos todos bons. No caso, cada um ia ter o pensamento de ser melhor que os outros, mas neste caso não seria uma maioria, não é? Porque discriminação é sempre em relação às minorias, portanto... Neste caso, toda a gente se acharia bem, toda a gente estaria bem, ninguém cometeria discriminações, ninguém cometeria... Vocês já pensaram nisto? A sério, é que agora também vou falar a sério. Isto resolveria os problemas mundiais. Vocês já pensaram nisso? E lá está, para tu teres autoconfiança e estares consciente das tuas capacidades, também tens que ter um bocadinho de autoestima e estar consciente do teu físico. Como é óbvio, tipo, eu não... sou bué inteligente, sou bué forte, consigo fazer bué das cenas, mereço bué, faço tudo bem, mas tipo, sou bué feia, sou bué gorda, sou... E atenção, temos que parar de associar gordo a um... Eu agora fiz uma cena bem má. Associar gordo a um defeito de alguém, como uma coisa má. Não é? Eu agora estou a dizer que gordo era estar a dizer mal de mim, mas a verdade é que há pessoas gordas e há pessoas magras. E não é porque uma pessoa é gorda que é mais feia que a outra, e não é porque uma pessoa que é muito magrinha que é mais feia que uma pessoa normal. Normal, digamos assim, entre aspas, lá está, o normal criado pela sociedade, blá 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 blá. Vamos ser aqui muito explícitos nas coisas. Portanto, deixem de utilizar gorda como um insulto, porque não é. É como ser loira ou ser morena. Se bem que também utilizam loira como um insulto, não é? Se formos a desconstruir tudo, nós vamos encontrar problemas em todo lado. Isto parece estão parecendo aqueles militantes que é tipo, cada frase que dizem, não, isso está mal porque foi uma construção feita pela sociedade, não sei o que mais. Pronto, eu também não sou extremista assim desta maneira, que temos que, por exemplo, uma piada daquelas de mau gosto, mas às vezes uma piada é só uma piada, também não é propriamente para acentuar alguma causa ou... Pronto, vocês estão a perceber o que eu quero dizer, na verdade já não me estou a fazer muito sentido, mas pronto. Pensem sobre isto. Lá está, não vou chegar a uma conclusão, nem vou desenvolver muito mais sobre este assunto, porque eu quero que este episódio fique mais curtinho, se bem que já não ficou muito curtinho. Pensem se fôssemos todos autoconfiantes. Tipo, o que é que seria do mundo? Explodia? Se calhar explodia. Se calhar íamos avançar bem mais tecnologicamente. Vocês pensem só nisto, pensem comigo. Se calhar ia dar a Terceira Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo também iríamos desenvolver bem cenas. E será que seria possível ou era tipo uma grande utopia, era uma cena completamente impossível sermos todos autoconfiantes? Porque havia um engraçadinho que se destacava mais que os outros e queria acabar por engolir os outros e fazer com que os outros se tornassem menos autoconfiantes. Porque isso também é uma cena, porque lá está, os outros às vezes, ao atacarem-te, podem diminuir a tua autoestima e podem diminuir a tua autoconfiança. Mas lá está, se tu fosse autoconfiante, não ligavas ao que os outros dizem também, não é? Portanto, também tens esse ponto. Portanto, resumo deste episódio. Façam journaling, escrevam sobre os vossos sentimentos, exteriorizem os vossos problemas para os conseguirem resolver
Por acaso isto é uma coisa que eu vou começar a fazer e vou aplicar na minha estruturação também. É no final fazer um resumo, apanhar todo o episódio. Já repararam que eu falei bem rápido neste episódio para ver se ficava mais curtinho? Opa, sério, eu sou o máximo. Façam um journaling, pratiquem a manifestação mesmo que vocês não acreditem. Eu acredito bem nisso, acredito bem em karma, em que tudo o que dás ao universo ele dá-te de volta. Não acredito nas coisas de uma forma tão literal, tipo, se tu disseres que queres ser rica e pronto, isso vai acontecer, mas acredito num progresso e que a manifestação pode mudar a tua mentalidade, que é o que é mais importante, é tu teres uma mentalidade e perceberes o que é que tu queres conquistar no futuro, acho que isso é o mais importante. Mas sim, o que é que eu queria dizer mais? O que é que eu disse mais neste episódio? Criar um podcast, utilizem o Anchor, não façam episódios muito longos, e toda a gente tem algo para dizer. E agora no final, autoconfiança. Sejam autoconfiantes. Olha, fake it until you make it. Foi a melhor coisa que eu aprendi. Sabem quando vocês vão dormir e vocês para dormir, vocês fingem que estão a dormir? Porque isso é uma cena, né? Vocês para irem dormir, primeiro têm que fingir que estão a dormir. Fecham os olhos e tal, fingem que já estão a dormir para depois cair no sono profundo. Portanto, autoconfiança. Fingem que são autoconfiantes, que gostam bem do vosso corpo, que se acham bem inteligentes. Deixem a modéstia de lado, deixem a humildade de lado. Assumam as vossas qualidades. Isto não é serem convencidos, é conhecerem-se a vocês próprios. Daí a importância do journaling. Para perceber isto está tudo conectado. E pronto, e basicamente foi este o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e eu sou o próximo. E outra grande lição. Os trabalhos de grupo online são uma grande desorganização. Porque os trabalhos de grupo na escola já são desorganizados. Então online ainda é pior. Tchau, malta.